Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouquinho com vocês sobre o iPad, porque é um tipo de vídeo que vocês gostam muito. Aproveitando, eu já vou pedir para vocês clicarem em gostei nesse vídeo e se inscreverem no canal, porque a gente tá quase atingindo 1000 inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês pra gente bater essa meta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o iPad nos estudos, né, porque é o que eu uso, que é a principal função do meu iPad, e falar também um pouquinho das diferenças de um iPad para um notebook, porque é uma dúvida super recorrente e que faz super sentido, porque realmente são produtos levemente semelhantes. Eu acho que eu esqueci de falar, mas me sigam também nas minhas redes sociais e agora sim, sem enrolação, vamos pro vídeo. Fazia muito tempo que eu não tinha contato diariamente com o notebook. Eu tinha um notebook antes de eu comprar o iPad, mas eu vendi ele para eu poder juntar dinheiro e comprar um iPad. O primeiro motivo para eu querer vender o notebook e trocar por um iPad foi porque o notebook que eu tinha, ele era péssimo. Ele era super lento, não rodava nada, demorava 1000 anos pra ligar. E assim, ele não era um notebook velho não, tá? Ele era um notebook novo. Meu pai comprou na pandemia e eu vendi ele na pandemia mesmo. Então eu tive uma experiência um pouco ruim com o notebook, por conta desses motivos de não rodar nada. Gente, ele não abriu o WhatsApp Web. Simplesmente, ele não abriu o WhatsApp Web. Pra eu abrir uma página do Google, era um dia aí que eu tinha que ficar esperando, com bastante paciência, pra ele funcionar. Minha amiga comprou um iPad e eu comecei a ver aquilo e eu via como ele funcionava, como é que ele era, e aí foi quando eu decidi, já juntando com essa experiência ruim que eu tinha, com uma influência, eu vendi um notebook para eu investir em um iPad. Já adianto aqui que eu não me arrependo, tá? Independente do que eu for falar aqui, não me arrependo. Faria de novo e eu acho que eu não trocaria o meu iPad por um notebook agora. Mas como eu estava dizendo, fazia muito tempo que eu não tinha esse contato direto com o notebook e agora que eu estou trabalhando, estou no meu estágio, eu comecei a ter, eu tenho o meu notebook só pra mim, às vezes eu trago ele pra casa, igual ele tá aqui na minha frente agora. Então eu consegui ver mais de perto e ter mais certeza das diferenças entre um e outro. Na pandemia, quando eu ainda tinha o meu notebook, eu usava ele para estudar também. Eu vi as aulas, né, que quando estava aula online, eu vi aula de cursinho online também. Usava o notebook normal, fazia trabalho quando tinha, porque na pandemia ainda estava meio bagunçado. Tudo acompanhando com o meu caderno, fazendo resumo em caderno, normal, o jeito mais tradicional de estudar aí que vocês podem imaginar. Era assim que eu usava o meu notebook para estudar, ali no finalzinho do ensino médio. Com o iPad as coisas mudaram. Para estudos eu sinto que ele é muito mais funcional. Eu consigo escrever, eu consigo digitar, eu consigo gravar áudio da aula, para várias coisas, além também do entretenimento, né, que tem esse detalhe aí, assistir o Netflix, abrir o YouTube, enfim. Então eu listei alguns pontos que você pode encontrar tanto no notebook quanto no iPad. A primeira coisa é a praticidade. Eu ainda acho o iPad mais leve, menor e mais fácil de carregar, mas aí depende muito também do modelo de notebook que você quer, do modelo do iPad também, porque tem os iPads grandões. Isso vai muito de cada um e é por isso que é um ponto semelhante entre os dois. O iPad é super rápido, ele não trava, não tem problema com isso, é aquele negócio da Apple, né, que dependendo do notebook você também não vai ter, mas eu tive a minha experiência aí, né, que foi terrível, mas eu consigo fazer essa comparação agora, porque o notebook que eu tenho, que eu uso no estágio, ele é super rápido, ele é outro notebook, é outra coisa. Então, por isso que eu tô colocando como pontos semelhantes. O iPad, assim como o notebook, ele aceita vários acessórios para você complementar o seu uso e até tornar mais fácil. Então, você consegue conectar com mouse, com teclado, com fone Bluetooth, você consegue fazer, se você usar pendrive, USB, cartão USB, alguma coisa assim, eu não sei exatamente o nome, cartão de memória, essas coisas, você também consegue abrir no iPad. A única diferença é que você vai precisar de alguns adaptadores aí para você fazer esse uso, mas você consegue. Um outro ponto é a multitarefa, né? A possibilidade de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. No iPad, eu já falei com vocês, você consegue dividir a tela no meio, abrir 2 aplicativos na mesma tela. Você consegue abrir até um terceiro, mas ele fica por cima.
e aí você tem que arrastar quando você quiser olhar alguma coisa embaixo, mas você consegue abrir aí 3 telas, fora os aplicativos abertos mesmo, que você consegue alternar de um para o outro, igual no celular. E você tem essa mesma funcionalidade e até um pouco melhor, eu diria, no notebook. Mas eu acredito que é mais pelo costume e pela interface mesmo de computador, desktop, enfim. Mas é possível no iPad também, não te impede, você não fica preso em uma tarefa só, porque você não consegue abrir outra. Esses foram os pontos que eu mais senti que são parecidos entre os dois, usando os dois, e que não me faz falta no iPad e não me faz falta no notebook, são bem parecidos. Agora eu vou falar com vocês os diferenciais de cada um, tá? Eu não quis listar como pontos positivos ou pontos negativos, enfim, isso vai de cada um, mas são os diferenciais que cada um tem e que eu acho que vocês podem levar em consideração aí na hora de escolher. Um diferencial do iPad é que ele é ótimo para leitura. No notebook eu ainda sinto muita dificuldade, por exemplo, eu não consigo pegar um PDF para ler no notebook. Eu não me sinto muito confortável, eu acho que pelo costume mesmo de fazer a leitura meio que, sabe, apoiado na mesa e não em pé, assim. Então eu nunca consegui me acostumar a isso, e o bom do iPad é que você pode deitar ele na mesa e fazer uma leitura normal, então ele é ótimo para isso. Às vezes também, se você quer ler livros mesmo, que não seja PDF, livros pessoais aí, de histórias, enfim, você tem essa facilidade melhor de ler deitado, ler na cama, ler em outros lugares, sei lá, no ônibus, se você tiver coragem de pegar o iPad no ônibus, porque eu não tenho coragem. Outro diferencial muito importante é o touch, né, gente? Que assim, pra você ter essa funcionalidade no notebook, vai aumentar o preço dele. Eu nem sei como funciona, se é bom, se é ruim, não sei nem dizer, mas o iPad já é, né? Já tem. Toda hora que eu tô no notebook, eu me pego clicando na tela pra alguma coisa. Porque por mais que tenha mouse no iPad, que tenha isso, que tenha aquilo, às vezes a gente vai ali no costume e clica pra fechar uma aba, sabe? Outro diferencial, é claro, é a caneta, né? Independente de qual marca seja, de qual seja, enfim, quanto você pagou, é a possibilidade de você escrever no iPad, escrever na tela. Escrever é um diferencial e tanto, ainda mais para quem quer usar para estudar. Eu acho que chega um momento em que você cansa de digitar, ou então quer ter um negócio escrito, quer fazer à mão. Fora que é ótimo para você assinar documento, preencher documento, fazer anotação em slide, em livro. Outro diferencial é que para quem tem outros aparelhos Apple, por exemplo, eu tenho um iPad e tenho um iPhone, passar documento, fotos, essas coisas entre eles é muito fácil por causa do AirDrop. É óbvio que hoje em dia isso, qualquer coisa é bem substituível, tem o WeTransfer, o próprio WhatsApp mesmo, que você pode abrir e mandar, e-mail, enfim, isso é bem tranquilo. Outro diferencial do iPad é que você tem as diversas personalizações por capinhas e acessórios que você pode imaginar. Você pode manter ele no papel dele de apenas tablet, iPad, enfim, como você pode equipar ele com uma super capinha e transformar ele num mini notebook, igual eu fiz com o meu, com a capinha do meu. Inclusive, tem vídeos aí no meu canal se vocês quiserem ver sobre a minha capinha 360, tá bom? Que praticamente transforma o meu iPad num notebook. Então você consegue fazer essas diversas modificações, colocar touchpad, tirar touchpad, colocar mouse. Você pode escolher o jeito que você quiser e não vai manter no formato tradicional de sempre, que é o notebook. Abre e fecha, teclado, enfim. Um diferencial, gente, que eu senti na hora que eu encostei no notebook foi o corretor automático. O iPad tem um corretor igual o iPhone, igual o celular, que você vai escrevendo e ele vai corrigindo pra você, tipo, colocando alguns acentos. Às vezes você erra uma letra assim, tipo, troca a letra e ele já corrige direto. Gente, quando eu peguei pra escrever no notebook, eu acho que eu não sei escrever. Na correria de digitar, vai ocorrendo alguns erros ortográficos, eu não vou mentir. E no iPad ele corrige isso muito rápido, né? Ele pega ali, pô, corrigiu, é isso, segue a vida. Depois você revisa bem por cima, porque já tá a maioria corrigido. Agora no notebook, aquela linhazinha vermelha embaixo, gente... Oh meu Deus, que tristeza, juro. Agora alguns diferenciais do notebook, que sinceramente é pouca coisa,
mas no meu dia a dia, assim, é o que eu mais percebo. Uma coisa até um pouco polêmica é que é muito mais confortável, querendo ou não, fazer trabalho, fazer qualquer coisa no Excel, no Word, no PowerPoint, pelo computador. Não é impossível, gente, não é impossível você fazer no iPad. Você tem as funcionalidades, você consegue formatar, você consegue fazer uma planilha, você consegue fazer um slide, mas no notebook é muito mais fácil. Tipo, eu não sei se é meio que um costume, sabe? Um costume de que a gente, na maioria das vezes, conhece mais a interface de um Word, de um Excel. Ignorem os barulhos, tá? No computador, tipo, tá mais acostumado com esse visual do que com um aplicativo. Eu acho que é um pouco mais fácil exatamente por saber onde tá cada coisa já ser mais acostumado com a interface. Mas eu reforço que não é impossível, tá? Eu sempre recebo comentário assim também, se tem como fazer a BNT, se tem como fazer planilhas. Tem, tudo tem como. Mas você vai aprender aí com o tempo, porque realmente a interface é diferente. E tudo fica mais fácil com o mouse e com o teclado, tá, gente? A planilha, principalmente, precisa de um mouse. Tudo questão de costume mesmo, mas eu acho que com o mouse fica bem mais fácil. Outro diferencial também que eu senti, para quem trabalha com isso, fazer design, edições no notebook é muito mais fácil. O iPad, ele tem essa pegada meio de design também, mas na minha humilde opinião, é uma pegada mais para quem sabe desenhar. Tem como você fazer algumas edições mais básicas também, tipo, sei lá, criar alguns ícones, tirar fundo de fundo branco, enfim. Ele tem sim algumas possibilidades de edição, não é uma atividade impossível de ser realizada no iPad, mas no notebook é bem mais fácil. Canva, assim, o Canva no iPad é um pouquinho insuportável, eu sinto que ele é meio bugado. Illustrator e Photoshop nem se fale, são aplicativos diferentes. Existe o Illustrator para iPad e existe o Illustrator de fato, que é o que a gente usa no computador, e eles são completamente diferentes. O Illustrator para iPad, ele é realmente mais para desenho, criar vetor de desenho. E aí, como eu não tenho essa habilidade, né, de desenho, pra mim acaba não sendo nem um pouco útil. Eu uso o Illustrator mesmo no computador pra fazer outros tipos de design. Sinceramente, pode ser que haja sim outros diferenciais do notebook, só que no meu estilo de vida, do que eu uso, nos meus estudos, no meu trabalho, esses foram os diferenciais que eu encontrei, só 2. Então, como eu disse, eu ainda não troco o meu iPad por um notebook, eu me mantenho usando o meu iPad, mas vale destacar que, assim, se você já tem um notebook e você tá pensando em comprar um iPad, mas você não necessariamente precisa trocar um pelo outro, eu acho que vale a pena você montar aí um combo dos dois, que eles funcionam perfeitamente, super bem. Ainda mais se você tiver um MacBook, vai ser perfeito, porque aí vai ter conexão entre tudo. Enfim, não sei se essa é uma possibilidade para você, mas preciso afirmar que é sim um combo maravilhoso de se ter os dois, né? Porque você tem tudo, você tem o lado bom de todo mundo e nada falta. Esse é um vídeo basicamente para te ajudar a escolher, a decidir, a observar um pouquinho mais aí os pontos. Não sei o que você tá pensando, mas também avalie sempre valores para ver o que mais vale a pena. Provavelmente você vai ter um gasto a mais com o iPad, dependendo do notebook que você estiver olhando, mas também pensa que o valor do notebook, será que ele vale a pena em questão de rapidez, de funcionalidade, enfim. O iPad também você tem que gastar um pouco mais com os acessórios, caneta, teclado, enfim, porque não vem junto. E levem também em consideração essas questões aí mais de sistema e rapidez e processador, isso aí que eu não entendo muito bem, mas para vocês não comprarem um notebook terrível igual eu comprei uma vez. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu prometo não sumir e eu vou fazer o vídeo sobre GoodNotes, tá? Por que eu uso, por que eu não uso, se eu tô usando. Não se esqueçam mais uma vez de clicar em gostei e de se inscrever no canal, gente. Vamos bater os 1000 inscritos muito, muito em breve. Conto com vocês. E é isso, se ainda tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais alguma coisa, só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.